Shalom, queridos, que bom que mais uma vez nós estamos juntos, nesse tempo em que não se pode estar presencialmente, a multidão em festa na casa de Deus, nos templos, para adorar o Senhor, a gente está junto através da internet, através da tecnologia. E a palavra que eu gostaria de compartilhar hoje é uma palavra de fé, de ânimo para o nosso coração, e para a gente ter certeza, se lembrar, estar convicto de que o nosso Deus tem todo o controle e que o nosso Deus tem a solução a respeito de todas as coisas. Estamos vivendo num tempo único na história da humanidade, onde as coisas como essa, da maneira como estão acontecendo, nunca tinham acontecido antes. Os países todos estão se percebendo, sem saber muito bem como fazer diante desse vírus, uma crise global. E a gente vai tratar justamente hoje. A nossa reflexão vai ser sobre o Deus que tem a solução para a crise global. Você sabe que a palavra de Deus diz que o que aconteceu antes, o que acontece já aconteceu antes, Então não há nada de novo debaixo do sol. E essa crise, esse problema global que a gente está enfrentando, já aconteceu de maneira diferente, mas com uma crise global no passado. E a gente vai ver que Deus agiu como Deus, Ele tem o controle, Ele tem a solução de todas as coisas. Então, presta bem atenção no que Deus vai te falar hoje. E nós vamos ver como Deus agiu no meio da crise global, lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Nós vamos ler uma história que todo mundo conhece, inclusive quem não é cristão, quem não conhece muito da Bíblia, já ouviu falar da história de José no Egito e dos anos de prosperidade seguido por anos de fome. Olha o que está escrito no capítulo 41 de Gênesis, no finalzinho, e também nós vamos ler o capítulo 42, o início. Diz assim, a partir do verso 55, quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão. Então disse Faraó a todos os egípcios, ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Havendo fome em toda a terra, abriu José todos os celeiros, e vendia aos egípcios, pois a fome prevaleceu na terra do Egito. Verso 57 diz, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Na sequência, o capítulo 42 começa a dizer o seguinte, quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais, tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal do Egito. Gente, durante vários anos da minha vida ministerial, quando eu ia começar a pregar, eu começava sempre citando Romanos capítulo 15, verso 4, que diz que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que através da paciência e da consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. E é interessante que quando a gente olha a situação no mundo, muita gente está perdendo a esperança, muita gente está ficando desesperado por causa da questão da saúde, por causa da questão da economia, por causa da dúvida a respeito de como vai ser o futuro da família, da sua atividade profissional, enfim, do país, uma grande incógnita ao redor do mundo. Mas olha, tudo que foi escrito na palavra de Deus serve para nos ensinar. E hoje é o momento da gente ouvir a voz de Deus nos ensinando, nos mostrando alguma coisa. E ele diz, continua o versículo dizendo, para que através da paciência e da consolação das Escrituras. Quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vamos ali ser estimulados a sermos pacientes em meio às dificuldades que surgem, porque no mundo que a gente vive, nós vamos passar por aflições. Jesus foi muito claro a respeito disso, nos avisou, nos deixou já preparados a respeito disso. Mas não somente isso, quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos receber consolação, porque o Deus que agiu no passado é o mesmo hoje. Aquele que fez milagres em meio ao seu povo e aos seus chamados, aos homens e mulheres escolhidos por ele no passado, continua fazendo também milagres, mudando realidades em meio a cada um de nós que somos filhos de Deus, estamos hoje na terra para cumprir um propósito diante do Senhor. E quando isso acontece, quando a gente recebe paciência e consolação
a nossa esperança se renova nesse Deus. E como eu falei, nós vamos ver hoje um Deus que age, que tem solução para uma crise global. Crises como a que nós estamos passando hoje não aconteceram, mas as crises globais sempre aconteceram. Hoje é diferente, nós temos, o transporte é muito mais rápido, as notícias correm muito mais rápido, assim que isso acaba influenciando na nossa maneira de lidar. Essa pandemia aconteceu justamente pela facilidade que as pessoas têm de um lugar para outro de se deslocar. Muitas pessoas estão com uma ansiedade tremenda justamente porque as informações sobre as coisas que estão acontecendo em diferentes países vão chegando e vão deixando as pessoas angustiadas, mas crise global já aconteceu no passado e nós vamos ver, como nós lemos no primeiro livro da Bíblia, já existe um registro de uma crise global seríssima, uma crise que, se não fosse a intervenção de Deus, teria colocado um fim à história da humanidade. A humanidade ia morrer de fome naquele momento se não houvesse claramente uma intervenção divina para mudar o que estava acontecendo. Todos nós conhecemos essa história. Um menino chamado José, tinha 17 anos, estava ali no meio dos seus irmãos, e eu tenho uma pregação sobre José que eu falo que ele não deixou de frutificar no dom que Deus deu para ele, um talento, uma capacidade natural, que era de ser um bom administrador, um bom ministro, um bom gerente. Ele novo, ele ia olhar os seus irmãos mais velhos que estavam cuidando, estavam no campo cuidando dos animais, ele olhava, percebia que algumas coisas não estavam sendo bem feitas e vinha contar para o pai: olha, não está funcionando bem o nosso negócio, lá no campo, por causa disso, por causa daquilo outro. E por causa dessa ação de José, de tentar influenciar ou intervir na maneira como seus irmãos faziam o seu trabalho no campo e levar isso para o pai dele, e seguido dos sonhos que ele recebeu de Deus, sonhos em que ele ia ser destacado, ia ser honrado, ia ser exaltado no meio da sua família, isso causou um ciúme dos seus irmãos, ao ponto deles fazerem aquele plano de matá-lo, que depois se converteu numa venda dele para ir para a distante terra do Egito. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você, sabendo dessa história do que aconteceu lá no Egito, nós vemos que Deus permitiu toda essa história acontecer com José para chegar num momento em que ele fosse canal de solução de um problema, de uma crise mundial. Os primeiros versículos que a gente leu, no final do capítulo 41, mostra justamente a segunda parte da revelação que o próprio José deu ao faraó. Os primeiros 7 anos foram anos de abundância, e José ali, como gestor na terra do Egito, como a segunda pessoa depois do faraó, ele incentivou a produção e ele começou a estocar, ele começou a guardar. Se você vê ali a partir no verso 47 do capítulo 41, mostra que a terra produziu nos primeiros 7 anos de fartura, e José, no verso 48, começou a guardar esse mantimento, guardou na cidade, enfim, começou a montar uma estrutura para que houvesse provisão no momento que chegasse a dificuldade. E justamente quando, no verso que a gente leu no começo, no verso 55, diz que quando a terra começou a ter fome do Egito, o povo foi até o rei, o povo foi até Faraó, e ele disse: olha, vão com José e façam tudo que ele disser. E ali, no momento dos 7 anos de fome, no momento da crise global, na qual a humanidade estava destinada a morrer se não fosse por uma intervenção divina, por um milagre, por uma ação feita só por Deus, exclusivamente por Deus, o que acontece? José ali abre os celeiros. Ele tem a resposta para a crise global, porque Deus o estava usando como um canal de solução e um canal para manutenção da vida da humanidade na terra. Olha só, tirando José e o faraó, tirando aquelas pessoas que Deus estava levantando ali para garantir a preservação da vida, ninguém sabia da crise global.
A gente não sabe quando a crise vai chegar, essa é que é a verdade. Tem pessoas que acordam bem num dia e não imaginam que naquele dia algo imprevisto e ruim vai acontecer, seja numa área de saúde, seja na área financeira, seja na área familiar. Quantos de nós nesses tempos estamos sofrendo de uma maneira próxima pela perda de alguém, por um impacto na área profissional, na área financeira, e esses dias, né, conversando com pessoas, às vezes a gente precisa dar uma palavra de consolo porque perdeu um amigo nosso, ou alguém da nossa família perdeu alguém querido, alguém estimado. É um tempo de dor, é um tempo de dificuldade. A gente não imagina a hora que a crise vai chegar, inclusive num contexto de uma crise global. Gente, países de primeiro mundo, na Europa, na América do Norte, têm sofrido, porque não se imaginava uma crise global com esse perfil que afetasse a área sanitária, a área da saúde das pessoas, e por isso tantas mortes, mesmo em países desenvolvidos. E também o que ainda vai acontecer, dificuldades econômicas que estão pela frente. Nós, humanos, nós não conseguimos prever o dia que a crise vai chegar. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus sabe de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. E mais, Deus tem a solução para a crise global. Quando a crise chegou, os primeiros 7 anos de prosperidade passaram, muita gente estava desapercebido, mas Deus já havia levantado o seu servo para ser um canal de solução para a crise global. E quando os anos de fome chegaram, quando a crise se estabeleceu, havia uma solução da parte de Deus para que a crise fosse vencida e para que vidas fossem preservadas e o plano do nosso Senhor fosse cumprido. Eu quero dizer, nesse momento que você está nos ouvindo, pode estar ansioso pelas notícias que recebe, pode estar doído e sofrido por perdas que estão acontecendo, talvez perdas de pessoas queridas, pessoas amadas, talvez perda na área profissional, na área financeira, mas eu quero te garantir, Deus tem uma solução para a crise global. Aquele mesmo Deus, esse mesmo Deus que agiu no passado, que tinha solução para a fome mundial, ele também tem solução para esse problema que o mundo está vivendo nesse exato instante. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele poupou o povo naquela época e está poupando gente também nesse nosso tempo, porque ele tem a solução para a crise global. As pessoas foram até aquele lugar, no verso 57 diz, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Sabe o que é isso aqui? A crise global se estabeleceu, mas Deus não foi pego de surpresa e ele agiu de uma maneira que garantisse a solução para aquele problema e muita vida foi salva. Hoje, Deus, da mesma forma, ele tem solução. Então, coloca a tua esperança, né? Tem paciência, como eu mencionei Romanos capítulo 15, e te consola com o que está escrito aqui, porque isso foi escrito para ti, para te dar esperança, para te dar convicção e para que você esteja sendo paciente, sabendo de uma coisa, Deus tem a solução para qualquer crise, mesmo uma crise global como essa. Bom, Deus tem essa solução, mas de que maneira ele opera isso? É importante a gente conhecer a palavra de Deus. Sem dúvida, as coisas rumam para um fim. O mundo que nós vivemos, ele vai passar. Isso está claramente estabelecido na palavra de Deus. Uma vez, Deus julgou o mundo com água lá no dilúvio, mas ele fez uma promessa que não faria isso novamente. Se nós olharmos na palavra de Deus, esse mundo que a gente vive vai se desfazer, os elementos vão ser consumidos por fogo e nós temos um destino em Deus, que é o tabernáculo do Altíssimo, a Nova Jerusalém, e onde nós vamos estar com o Senhor para todo sempre, onde as lágrimas não vão mais rolar, onde não vai haver mais morte. Isso é o que nos garante a palavra de Deus. E nós que recebemos perdão e salvação em Cristo Jesus, esse é o nosso destino.
Agora, na Bíblia você não vai ver que Deus disse que o mundo seria destruído por causa de um vírus, de uma pandemia ou algo assim. Então, primeiro, a gente tem que entender que esse é um processo que acontece, que foi profetizado, haveriam guerras, rumores de guerra, haveriam pragas como essa acontecendo, mas não é dessa maneira que o mundo vai acabar. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa, quando a gente olha para esse relato do livro de Gênesis sobre como Deus levantou José para ser um canal da solução da crise global, a gente pode aprender algumas coisas também. Deus usa pessoas para serem instrumentos no meio de uma crise global e garantir que essa crise vai ser solucionada. Deus quer usar servos seus para transformar esse momento de ansiedade, de enfermidade, de problemas financeiros que estão nesse momento assolando a humanidade como um todo. E que características tinha José e que também devem nos inspirar para a gente, em vez de ficar ansioso, nós estarmos assumindo uma posição de sermos resposta de Deus, de sermos canal de solução para a crise que está estabelecida aí. Quando a gente vê a história de José, eu mencionei um pouquinho, ele tinha esse lado, o administrador, ele olhava as coisas, despertou a inveja dos seus irmãos, né? Por causa disso ele foi vendido. E para quem conhece bem a história, sabe que ao ser vendido ele chegou e ele foi trabalhar na casa de um homem lá no Egito, alguém que era destacado, o nome dele era Potifar, e ali Potifar o colocou também, observou a sua maneira de se comportar e colocou sobre as atividades da sua casa, enfim, os seus negócios. Ele era um mordomo ali e foi trabalhando bem. E a gente sabe que o passo seguinte, a mulher desse homem tentou se envolver com José, ele foi fiel na sua posição, ele disse: eu não vou me envolver com a mulher do meu senhor. Mesmo assim, ela forjou uma cena de que teria sido atacado por ele. Como resultado disso, José vai para a prisão do Egito e passa ali um bom tempo esquecido de todo mundo. Ora, José, no começo da vida dele, tinha recebido sonhos que ele estaria numa posição de destaque, numa posição de autoridade e que seria reconhecido por todos da sua família, inclusive. E de repente ele se vê longe totalmente dos seus, da sua família, traído pelos seus irmãos, depois traído pela mulher daquele que era o senhor dele ali no Egito e indo para uma cadeia, indo para uma prisão. Você pode imaginar, gente, o nível de frustração que José se encontrou ali naquele momento, o nível de sofrimento, porque até depois de ter sido traído pelos próprios irmãos, por seu sangue, ele chega naquele lugar, naquela casa, começa a fazer um tipo de atividade, começa a ganhar responsabilidades. Talvez ele acreditou: poxa, pelo menos aqui agora as coisas vão estar mais estáveis, estou num lugar diferente. Não, mais uma traição, mais um sofrimento. Eu acho que muitos de nós, a gente olhar assim e querer pegar Deus, né, usando uma expressão, pegar Deus assim e dizer: Deus, como é que é isso? Eu recebi promessa, eu recebi sonho, tanta coisa marcante, eu acreditava que tu ias fazer isso na minha vida, que eu ia estar numa posição de destaque, que eu ia ser reconhecido e que tu ias cumprir isso. E olha aqui, anos estão se passando e eu estou cada vez pior. E eu cheguei aqui, a minha realidade é essa, estou dentro de uma prisão. E olha que interessante, dentro daquela prisão, José continuava manifestando os seus dons e talentos. Além de ser um administrador, ele tinha esse lado dos sonhos. Ele recebeu aquele sonho quando era ainda jovem, que ele contou para o seu pai, contou para a sua família, mas ali na prisão ele interpretou o sonho tanto do padeiro de Faraó como do copeiro. E os sonhos se cumpriram. O padeiro sendo morto e o copeiro sendo restaurado à sua função diante do faraó. E ele ali, né, na sua tentativa humana, disse: olha, me faz o favor, quando tu estiveres lá com o faraó, fala de mim, me ajuda, me tira dessa situação. José colocou mais uma vez a sua expectativa de que a realidade da vida dele pudesse mudar através do apoio do copeiro, e o copeiro se esqueceu de José. Ali, pelo menos mais 2 anos se passaram até o momento que ele saiu dali. Então você imagina um servo de Deus, com uma palavra de Deus, com um sonho que Deus deu a ele, um destino em Deus a se cumprir, e gente, só coisa dando errado na vida dele, só problema acontecendo na vida dele. Muitos pregadores da teologia da prosperidade, né, como é chamada essa mensagem de
por aí que o cristão ele sempre vai tá bem em todo tempo, que nunca vai ter problema, nunca vai ter dificuldade. Como é que eles vão explicar uma situação dessa? Quando Deus chama alguém, quando comissiona para um destino maravilhoso, tremendo, uma responsabilidade grande, e aquela pessoa passa de dificuldade em dificuldade, de luta atrás de luta, de frustração atrás de frustração, por anos, irmãos. Veja bem, se você está me ouvindo agora, me assistindo, e você está começando a trazer e associar as situações da tua vida, está provando que Deus também tem um plano na tua vida. Deus tem também um propósito contigo, algo que Ele quer te usar. Porque vê bem, José não ia ser canal de mudança, José não ia trazer uma solução por uma coisinha pequena. José tinha um plano para cumprir que era imenso, que era tremendo. José foi o homem que Deus usou para ser solução para uma crise global. José foi o canal que Deus usou para a humanidade toda não perecer de fome. Agora olha só, gente, Deus, quando quer usar alguém, ele vai provar o caráter dessa pessoa. Deus, quando quer usar alguém, Ele vai permitir que as tribulações, que as lutas, que as frustrações, que as tristezas, que as traições, tanta coisa difícil aconteça para sondar o que está no coração dessa pessoa. Pensa, lembra de Esaú e de Jacó. Eles passaram por suas situações diferentes. Esaú, quando bateu o sinal da fome, ele disse, não me interessa a primogenitura, isso não fala mais alto do que a minha fome. E a gente vê um contraste, por exemplo, como José passou por tantas situações sendo provados, até que chegou o momento de se cumprir o propósito de Deus na vida dele. Anos e anos antes, Deus já tinha dito, determinado o que ia acontecer. E José foi fiel na sua posição, até que chegou o momento dele ser levantado como canal de Deus para ser solução e bênção para toda a humanidade. Talvez você não seja a solução para um problema global, mas Deus quer usar a tua vida para ser solução e canal de bênção para a tua família, para as pessoas com quem tu te relaciona no teu ambiente de trabalho, dentro da igreja, enfim, onde você estiver. Mas para isso, gente, nós não podemos estar cocheando entre dois pensamentos. Nós temos que ter uma postura firme em Deus. Nós temos que ter a nossa fé firme em Deus e o nosso comportamento de uma tal maneira que o agrade. Na hora certa, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem planejado. E Ele vai olhar e dizer assim, eu posso contar com Ele, eu posso contar com ela para ser bênção e solução, para que o talento, os dons que eu dei, que eu entreguei a ele, que eu entreguei a ela, possam ser usados para abençoar vidas, assim como José foi usado para a solução da crise global e para a salvação de incontáveis pessoas, na verdade, de toda a humanidade naquele momento. Você está passando por dificuldade, por provação, por frustração? Continua crendo nesse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro que tem o controle e tem a solução de todas as crises. Na hora certa, você vai ver Ele cumprindo a sua santa palavra, o seu santo propósito e você mesmo sendo usado para ser bênção para as outras pessoas. Deus tem a solução para a crise global, mas precisa usar pessoas nas quais Ele pode confiar. Pessoas que têm um caráter provado em meio à tribulação e que perseveraram até o fim, crendo que Deus poderia mudar todas as coisas. E nesse momento Ele vai se manifestar, Ele vai fazer algo impensável, vai dar o sonho para Faraó e de uma hora para outra a mudança vem, a exaltação vem, a resposta das orações vem e Deus prova que é Deus, que Ele está contigo e que Ele vai te usar para coisas gloriosas. Você pode dizer um amém aí? Irmãos, esse Deus que usa pessoas para a solução das crises globais, Ele quer contar com a nossa ação.
A gente já viu que José foi aquele servo que permaneceu fiel e foi até o fim, foi utilizado para reverter essa crise que ia acabar com a humanidade, uma crise de fome tremenda. Mas é interessante quando a gente vê no capítulo 42 que haviam outras pessoas que faziam parte da família de José, os seus irmãos, o seu pai, que tinham também um lugar no plano de Deus, mas eles não estavam naquele momento sendo diretamente parte da solução. Eles estavam sendo afligidos, eles estavam sofrendo a consequência daquela fome, sofrendo a consequência daquela crise global, como todos nós de alguma maneira estamos sofrendo. Eu estou gravando o vídeo, parando aqui alguns blocos, orando por uma pessoa que estava em dificuldade, uma situação inclusive da minha própria família, da necessidade de a gente agir, de cuidar por causa dessa situação que estamos vivendo, problemas de saúde, problemas financeiros, enfim, é a nossa realidade. E o que a gente pode aprender na palavra de Deus com essa situação aqui? Você vê no capítulo 42, Jacó soube que havia uma solução, que no Egito havia comida. E ele fala para os seus filhos: por que você está olhando um para o outro? Os irmãos de José, naquele instante, estavam, eu creio que, abatidos, sem saber o que fazer. A fome tinha se estabelecido, não haviam alimentos no campo, não havia mais nada o que fazer. Imagina, foi uma fome que durou 7 anos. O abatimento era grande, que estava olhando um para o outro, uma maneira de dizer, não sabiam o que fazer, estavam estáticos, inertes ali. E quando Jacó ouve falar de uma possível solução, ele chega para eles e diz: por que vocês estão parados? Não é tempo de ficar abatido, não é tempo de ficar desanimado. Nós somos gente que tem promessa de Deus. Agora, a solução que eu estou ouvindo é Egito, e a gente sabe que depois o Egito se tornou um significado de mundo, né? Vou até mencionar porque daqui a pouco, mas o que a gente vê aqui é que nesse momento, essa terra diferente, essa opção diferente, esse local era onde havia uma solução, onde havia trigo para se comer, onde havia chance de se preservar a vida. Esse momento, gente, não é o momento da gente estar abatido, preocupado, triste, sem saber o que fazer, olhando um para a cara do outro. Esse é o momento da gente buscar discernir qual a opção, qual a solução que Deus tem providenciado e tomarmos uma ação. E, gente, eu gostaria de ressaltar uma coisa: quando eu estou falando da ação, de nós fazermos algo nesse momento de crise, eu estou falando no sentido daquilo que realmente Deus nos direciona a fazer, e que é óbvio. Eu não estou de repente dizendo, não tem pandemia, vai para a rua, vai ver. E nós somos pessoas sábias e inteligentes, entendemos esse contexto no qual nós vivemos. Ali Jacó não negou que havia fome, né? José sabia que havia uma fome, mas eles tomaram as medidas necessárias para se preservar justamente do problema. Então, quando a gente fala assim, tomar uma ação, não quer dizer, isso aí não vai me afligir e vou sair de qualquer jeito, não vou obedecer às recomendações, inclusive, que médicos têm feito. Não, a gente não deve tentar o Senhor nosso Deus. Quando o povo de Israel conquistava cidades, expandiu ali, eles construíam muros, havia proteção. Por quê? Eles eram o povo de Deus, mas havia um lado humano a ser feito também no sentido da nossa preservação, dos nossos cuidados, né? Então nós não podemos ser ingênuos nesse sentido, mas sabendo que Deus espera da gente ação, fazermos algo no sentido do que Ele quer que nós façamos e não ficarmos de braços cruzados meramente, né? Cada um de nós vai ter talvez uma solução diferente, cada um de nós vai ter que ouvir uma coisa. Aos irmãos da Kadosh que ouviram a palavra da quinta-feira, né? A pastoria esteve ministrando sobre ouvir a direção de Deus, e foi algo tremendo ali. Realmente a gente precisa estar sabendo o que Deus quer dirigir para a nossa área profissional, para a área da nossa família, assim por diante. Quem não assistiu, procure lá no YouTube, no Facebook, para assistir. E veja bem, aqui na sequência, Jacó diz: eu tenho ouvido que há cereais, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Gente, nós precisamos ser gente de atitude. Nós não podemos ficar parados nesse instante. E Deus, Ele tem essa capacidade de nos dar a direção para o escape. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto com a nossa vida, com a tua vida.
Ele já preparou isso, mas a gente tem que tomar uma posição. E é interessante, particularmente, quando a gente pensa, né, pode soar estranho essa questão, vai para o Egito, que lá vai ter a solução. Gente, quando você vai ver ainda no capítulo 15 de Gênesis, Deus está tratando com o pai da fé, Abraão, e ele está reforçando a promessa: Abraão, tu vais ser pai de multidões, tu vais ter um filho da tua esposa. E ali no capítulo 15 você vê a aliança de Deus com Abraão, e Deus vai falando várias coisas sobre o futuro. Ele fala inclusive que a descendência de Abraão ia para uma terra alheia, e que seria feita escrava ali no lugar e afligida por 400 anos. Isso em Gênesis capítulo 15, o verso 13. Olha só, muito tempo antes, Deus já está contando o que vai acontecer séculos depois. Eu quero dizer, Deus tem o total controle da história da humanidade, e em especial dos seus filhos. E Ele zela, Ele cuida para que os seus propósitos nas nossas vidas sejam cumpridos. Então esse é um tempo não da gente temer, é um tempo não da gente estar olhando para a cara um do outro, mas é um tempo da gente saber que Deus tem uma solução para essa pandemia. Podemos estar sofrendo, podemos estar passando dificuldades, mas tudo está debaixo do controle de Deus. Mas no que diz respeito a nós, como filhos de Deus, como chamados dele, nós não podemos estar parados, olhando um para a cara do outro. Nós temos que discernir onde Deus está nos levando a buscar uma solução. E nesse momento tomar ação, agir para garantir que a nossa vida vai ser preservada, que vai haver provisão de Deus nas nossas vidas. Se nós não agirmos, se nós não somos diretamente a solução para a crise global, nós temos que discernir o que Deus quer que façamos nesse momento, escutar dele e tomarmos essa ação. No verso 3 diz que desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal no Egito. Isso significa que eles fizeram o que tinha que ser feito naquele momento. Deus, como eu digo às vezes, que Deus ele monta um quebra-cabeça, mas não esse quebra-cabeça dessas pecinhas que nós vemos aqui. Ele monta um quebra-cabeça tridimensional ou multidimensional na nossa história, na história da igreja, no controle de todas as coisas que acontecem. Ele sabe colocar cada peça no momento certo. Ele saberia que a descendência de Abraão iria para o Egito, cresceria ali, seria feita escrava. De lá ia sair uma grande nação, libertada com o braço forte do Senhor, para mostrar que Deus segue sendo aquele que tem o poder, e que mesmo que tenhamos uma promessa, é preciso o milagre de Deus, é preciso uma ação sobrenatural de Deus. E a partir daí ele seguisse escrevendo a história de Israel até a plenitude dos tempos em que viria Jesus, e através de Jesus se cumpriria a promessa feita a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E hoje eu quero te lembrar que você é um abençoado se você é filho de Deus através da fé que começou em Abraão, e que Jesus abriu a porta da paternidade divina para nós. Nós temos uma bênção da parte de Deus na nossa vida. Nesse tempo, nós somos filhos de Deus, sabemos que Deus tem a solução para a crise, sabemos que Deus quer nos usar, e por isso nós devemos perseverar, fazendo a vontade de Deus e sendo fiel. E por último, na hora que nós ouvirmos a voz de Deus nos dando discernimento, nós devemos agir, porque nós vamos agir cumprindo os propósitos de Deus, aquilo que Ele tem planejado, porque as palavras do Senhor não vão cair por terra. Então hoje eu quero que você seja renovado pela palavra do Senhor. Saiba que Deus tem a solução, Ele vai estar contigo. Na hora que a voz de Deus for ouvida, querido, toma o passo, age, não fica parado, afundando, ou triste ou abatido, mas sim continua com fé, avançando, porque Deus tem um projeto, um propósito para a nossa vida. Vamos orar declarando, confessando e recebendo fé de Deus para estarmos firmes nesse tempo. Vamos orar juntos. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o que foi escrito na Bíblia serve para o nosso ensinamento, para nós sermos pacientes em meio às dificuldades, e também nós possamos, Senhor, ser consolados, para que a nossa esperança permaneça firme, sabendo que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. Obrigado. Eu te peço, aumenta a fé de cada pessoa que ouviu essa palavra agora, que nós possamos saber, estarmos confiantes que ainda que a situação difícil esteja ao nosso redor, Tu tens solução para
crises pequenas e para a crise global também. E assim como tu agiste no passado, tu estás agindo hoje. Entregamos a ti a nossa vida, a nossa família, a fonte de renda que nós temos, seja o nosso trabalho, seja a empresa, Senhor, enfim, todas as áreas da nossa vida. Eu te peço, traz, Senhor, paz, traz confiança, que a área, Senhor, psicológica de cada um esteja preservado em ti, porque confiar em ti, Senhor, nos dará paz, e são bem-aventurados aqueles que esperam no Senhor. Nós cremos, ministramos essa palavra em nome de Jesus, que os teus filhos sejam abençoados e que ouçam de ti o caminho a seguir para buscar a preservação da vida e vermos o cumprimento da bênção e da promessa do Senhor em nós. É nossa oração em nome de Jesus, e assim será. Amém, amém. Meu irmão, a bênção de Deus, minha irmã, está sobre ti, sobre a tua família, e Ele vai seguir cuidando de ti, provendo todas as coisas necessárias. Siga adiante, não fique olhando para um lado e para o outro, olhe para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te mantenha debaixo da bênção dEle, em nome de Jesus. Amém.